Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal dos Adventistas do Brooklyn. É um prazer poder falar com você nessa manhã e é um prazer ainda maior poder estudar a Palavra de Deus com você. De antemão já desejo que Deus esteja aí com você, com a sua família, onde quer que você esteja. E se você estiver sozinho em algum lugar, você não tem uma Bíblia aí para acompanhar a leitura comigo, eu quero que você entenda que aonde você coloca o seu coração na presença do Senhor, aí o Senhor está. Muito bem, para nós começarmos nessa manhã, eu gostaria de convidar você a segurar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia se você a tem aí na sua casa, e juntos nós vamos estudar um importante texto que se encontra aqui no Evangelho de Mateus. É isso mesmo. No capítulo 21, nós encontramos uma descrição muito interessante da última semana de Cristo nessa terra, e ela começa já logo nas primeiras horas do primeiro dia daquela semana. É isso mesmo. Aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nós encontramos um relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se lembra dessa entrada? Quando Jesus subiu num jumentinho e ele foi aclamado como rei por todo aquele povo judeu que ia abrindo ou montando uma espécie de corredor e com palmas nas mãos clamava: Jesus, rei dos judeus. Isso mesmo, esse era o primeiro dia da última semana de Jesus antes de sua morte. Eu gostaria que você olhasse nesse texto comigo uma outra descrição que encontramos aqui, ainda dentro do capítulo 21. Nós encontramos neste capítulo uma importante informação que na segunda-feira, passado o primeiro dia, no segundo dia daquela semana, Jesus volta ao templo, e quando Jesus está no templo, ele corrige aqueles mercadantes que vendiam souvenir religioso no seu templo, dentro do templo. Ainda na segunda-feira, ele ensina muitas das verdades para os que ali foram para ouvi-lo. Na terça-feira pela manhã, ainda como descreve aqui no capítulo 21, no versículo 23 em diante, Jesus então, ele volta ao templo e ao chegar no templo, ele é cercado dos líderes religiosos que haviam naquele lugar. E aqueles líderes, os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, se encontraram ali para tentar Jesus ou colocar Jesus à prova diante daqueles que ouviam os ensinamentos de Jesus. Jesus então ele começa a defender a sua autoridade divina e logo que ele assim está fazendo, aqueles homens tentam contra a vida de Jesus. Jesus se retira do templo e na terça-feira à tarde começa então o último grande discurso de Jesus que encontramos no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Nesse momento, Jesus, ele chama os seus discípulos e ao chamar os seus discípulos, ele sobe o Monte das Oliveiras e ao subir o Monte das Oliveiras, ele tem uma visão panorâmica e privilegiada daquela cidade. No começo da tarde, Jesus começa a pregar o sermão profético descrito em Mateus no capítulo 24. E quando está caindo a noite, já agora no horário da noite, Jesus continua ainda no cume do Monte das Oliveiras. Ele continua olhando para Jerusalém e continua ensinando de modo particular os seus 12 discípulos. É isso mesmo. E naquela noite tão importante de terça-feira, Jesus então abre o capítulo 25, mostrando os dias finais dessa terra por intermédio de parábolas. Esse modo que Jesus procura ou procurou dentro do seu ministério ensinar as pessoas daquele tempo. De uma forma analógica, Cristo começa a fazer comparações para que eles possam entender de maneira didática o que Jesus queria dizer quando ele falava desses dias, das quais eles não conseguiam compreender tão facilmente. Eu quero levar você a entender um pouquinho mais a respeito desse capítulo 25, especialmente a primeira parábola que nós encontramos aqui, que é a parábola das 10 virgens. Vamos dar uma lida nesse texto?
No capítulo 25, nós encontramos então essa distinta parábola que Deus coloca para os seus discípulos. Com ela, Cristo queria dizer como seria o dia da sua segunda vinda a essa terra. Olha que interessante como Jesus então coloca esses dias. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que texto tremendo, que história tremenda essa. Aqui Jesus, ele faz menção de uma festa de casamento, e aonde os convidados, eles têm que sair e ali se encontrar com o noivo e com a noiva e festejarem o casamento. Eu não sei se você conhece ao certo como era o casamento no tempo de Cristo. A verdade é que a noite já havia caído quando Jesus contou essa história aos seus discípulos lá no cume, lá no alto do Monte das Oliveiras. Jesus e os discípulos olhavam para aquela cidade, e que você sabe muito bem que, diferentemente dos dias de hoje, onde nós temos nos postes, onde nós temos nas vias públicas a iluminação artificial, naquele tempo não era assim. E Cristo, olhando a movimentação numa casa de luzes sendo acesas, movimentação de lâmpadas saindo pelas frestas das portas, das janelas, Jesus entendeu que naquela noite estava acontecendo, de fato, um casamento. E você sabe como era o casamento naquele tempo de Jesus? O primeiro momento de um casamento acontecia quando o noivo se apresentava ao pai daquela suposta noiva ou da pretendida noiva, e ele se declarava para o pai. Naquele primeiro momento, o noivo ia até o pai, ele levava um singelo presente para o pai, e ele então pedia a mão da sua filha em casamento. Naquele momento, então, se estabelecia o preço do dote que o noivo pagaria pela noiva. É isso mesmo. Ele então voltava para sua casa e ele trabalhava para ter o valor que havia sido combinado com o pai da noiva. Ao voltar, ele trazia para aquele pai, no prazo determinado e combinado, o valor que havia sido então estabelecido. Passado esse momento em que ele pagava então o dote, ele voltava para sua casa, e agora o seu dever era preparar a casa e construir uma casa, mobiliar a casa, enfim, colocar tudo que uma casa precisa ou precisava no tempo de Jesus. Depois que estava tudo preparado, ele que já tinha combinado, já tinha pagado o dote e combinado com o pai da noiva o dia do casamento, ele então, estabelecendo a data com os seus convidados, ele dizia o dia, ao convidar os seus convidados, ele estabelecia a data então do cortejo nupcial. Como era feito esse cortejo? O noivo saía da sua casa com seus convidados especiais e ele então se dirigia até a casa da noiva. E aqueles que eram os convidados do noivo, eles ligavam, acendiam as suas tochas e eles faziam então uma grande caminhada festejando, se alegrando, porque o noivo estava indo buscar a noiva para o casamento. Em contrapartida, a noiva já tinha os seus convidados, e os seus convidados também tinham as suas lâmpadas e tochas,
E quando o noivo então era anunciado por aquele cortejo que vinha acompanhando o noivo, os convidados da noiva e a noiva, juntamente com seus familiares, saíam com suas tochas e lâmpadas, e eles se encontravam, e ao se encontrarem, eles se dirigiam então para a casa da qual o noivo havia construído, e essa casa que seria o lar aonde eles viveriam. Que história interessante! Jesus conhecia aquela cultura e os discípulos também. Jesus usa essas imagens, essa cena de casamento para aludir ou para mostrar aos discípulos como seria então a sua segunda vinda a essa terra. Essa história não é impressionante? É isso mesmo. Mas aqui conta que haviam 10 virgens que eram as convidadas da noiva. Essas 10 virgens eram damas de honra daquela noiva e elas deveriam se preparar para aquela grande noite de festas. Elas então pegaram as suas lâmpadas, combinaram, se arrumaram, se produziram, foram para uma casa que ficava bem próxima à casa da noiva. Elas conheciam a noiva muito bem, sabiam que a noiva aguardava o noivo chegar naquela noite, elas sabiam que aquela noite era a noite do casamento daquela noiva e, portanto, elas se prepararam, elas entraram dentro daquela casa, elas pegaram as suas lâmpadas, elas colocaram azeites nas suas lâmpadas e elas entraram para dentro daquela casa, ansiosas pela chegada do noivo, para que elas pudessem compor aquele cortejo da noiva e assim festejarem aquele casamento tão aguardado. Naquela noite, o noivo, conforme havia combinado, ele viria então buscar a sua noiva. Mas diz a história que Cristo contou que o noivo tardou a chegar para buscar a noiva. Hoje, nos dias que nós vivemos, geralmente quem atrasa, culturalmente falando, é a noiva. Mas nessa história, curiosamente, quem atrasa ou quem tarda a vir buscar a noiva é o noivo. Mas então, tomadas aquelas noivas de expectativa, ou de grande expectativa, elas ficaram aguardando o noivo. Mas o tempo passou e ele não vinha. E a história diz que aquelas noivas, ou aquelas virgens, melhor colocando, foram tomadas de sono, e de um profundo sono, todas as 10. A Bíblia classifica, nas palavras de Jesus, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. É isso mesmo. A diferença dessas virgens, de 5 prudentes e 5 nécias, era que uma parte delas, ou 5 delas, havia levado o azeite que era exatamente o combustível que alimentava o fogo de suas lâmpadas. E, portanto, mesmo que o noivo tardasse, elas poderiam pegar de suas vasilhas aquele azeite extra e colocar em suas lâmpadas. E assim, elas não teriam problema de se juntar ao cortejo da noiva para, com honra, conduzirem até o noivo e ali eles serem encaminhados até a casa que o noivo havia construído. A verdade é que as nécias não haviam levado o azeite extra para que, se algo acontecesse, um imprevisto, como de fato aconteceu, elas pudessem ligar as suas lamparinas ou as suas lâmpadas e se juntarem ao cortejo de honra da noiva. A verdade é que, tomadas de um grande sono, o tempo passou porque o noivo tardou, segundo a história. E de repente elas foram acordadas com o grito daquele cortejo do noivo, que ao dizer, no grito, ele dizia assim: acordem, o noivo chegou. Elas se acordaram, todas elas acordaram, pegaram as suas lâmpadas em suas mãos e viram que elas haviam se apagado. E todas elas acenderam as suas lâmpadas. O texto diz isso. E é interessante que, ao acenderem as lâmpadas, perceberam aquelas virgens que eram nécias que não havia azeite suficiente em sua vasilha para poder acompanhar o cortejo da noiva. Desesperadas, elas olham para suas 5 outras amigas que tinham azeite extra e elas pedem uma parte do azeite: por favor, nos empreste um pouco do seu azeite para que possamos ter a lâmpada nossa acesa por todo o trajeto que vai ser feito até a casa do noivo.
e aonde vai acontecer a grande festa. As virgens que estavam ali, as prudentes, disseram: nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, nós não vamos ter azeite nem para nós, nem para vocês, e nós, portanto, não vamos conseguir chegar até a casa do noivo com as nossas lâmpadas acesas. As lâmpadas acesas significava dizer que eles se alegravam com noivos, ou com os noivos, que eles estavam felizes com o casamento e que eles estavam acendendo e iluminando o caminho para que os noivos pudessem chegar até a casa que o noivo havia preparado para, no casamento, viver juntamente com sua noiva. O fato é que aquelas lâmpadas acesas demonstravam o carinho, o cuidado e o apreço que eles tinham pelos noivos. Mas agora, sem o azeite extra, as suas lâmpadas iriam ser apagadas. Eles não poderiam completar aquele cortejo ou fazer parte daquele cortejo de honra. Essa história é muito rica de detalhes. Agora que você sabe um pouquinho de como era o casamento naquele tempo, nós precisamos entender a lição que Cristo deseja extrair a partir dessa importante história que encontramos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Quando olhamos para o que Cristo quer ensinar, e no finalzinho aqui da narrativa de Jesus, diz que elas saíram para buscar o azeite extra, e quando elas foram procurar no mercado, naquelas altas horas da noite, o mercado estava fechado, não havia ninguém que tinha azeite para vender para aquelas 5 virgens que aqui no texto são chamadas de nécias, ou como outras versões, loucas ou imprudentes. O fato é que elas não encontrando azeite, o texto diz que elas voltam para a casa do noivo e da noiva, que entraram junto com o cortejo, e ali eles já estão festejando. Elas batem na porta clamando para que eles abram a porta, porque elas querem festejar juntamente com os noivos e com os convidados de honra aquele casamento. O fato é que quando a porta é aberta e aqueles homens percebem que elas não têm uma lâmpada acesa, eles então negam a entrada dela, e ao negar a entrada delas, elas percebem que a porta, quando é fechada, elas estão em plena escuridão. Para entendermos um pouquinho o que isso representa, isso significa dizer, dentre outras coisas, que Jesus virá a essa terra muito em breve. E quando Jesus voltar a essa terra, esse mundo estará envolto às trevas morais e espirituais. Os homens não terão a luz da palavra de Deus. Mas mais do que isso, muitos dos que têm a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus e que pregaram a palavra de Deus, não terão azeite suficiente na sua vasilha para que na mais alta hora da noite da história terrena, eles possam ter a palavra de Deus iluminando a sua mente. Você se lembra que o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 105, ele proferiu as seguintes palavras: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso mesmo, a palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos nessa terra de escuridão, de imoralidade, de pecado, nessa terra onde os homens decidiram se afastar do Senhor. Portanto, estão vivendo em trevas. Mas quando nós vamos para Zacarias, no capítulo 4, nós encontramos que a Bíblia só é um livro poderoso na vida do crente, na vida do cristão, se ela estiver um vínculo ou se ela for estudada sob a orientação do Espírito Santo, de maneira humilde, de maneira que o Espírito de fato possa falar, iluminando a mente para que a verdade possa ser compreendida e ao ser compreendida ela possa ser vivida e praticada pelo crente. Há muitos cristãos que conhecem profundamente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas não têm esse relacionamento estreito com o Espírito Santo. E se você dá uma lida como Deus descreveu aquela profecia falando dos 2 ramos de oliveiras encontrados ali no capítulo 4 do livro de Zacarias,
você vai ver que Deus está falando que a testemunha que Ele tem para esse tempo, o livro que Ele tem para esse tempo, composto pelo Antigo e Novo Testamento, conforme também é descrito lá em Apocalipse, no capítulo 11, pelo apóstolo João, nós vamos ver que esse livro, se estudado sob a orientação do Espírito Santo, diante desse Espírito que é esse Deus que faz parte dessa trindade, que tem o desejo de nos salvar, esse Deus que está aqui juntamente conosco, conforme Cristo nos deixou, já ali no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, especialmente o 14 e 16 do Evangelho de João, dizendo que Ele nos daria um outro Consolador e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso mesmo, esse Espírito Santo, Ele foi oferecido, Ele nos é oferecido para que possamos, por intermédio da iluminação dele na nossa mente, entendermos esse livro da qual ele inspirou os 40 escritores que aparecem aqui. Esse Espírito Santo é aquele que tem a capacidade de colocar essas verdades no nosso coração e nos ajudar a viver essas verdades na prática, no dia a dia. Mas sem esse Espírito Santo, a escuridão dessa terra irá também nos escurecer. E nós estaremos em perigo. E Jesus sabia disso. E Jesus usou então a história desse casamento, da qual estava se desdobrando diante dos olhos deles, quando eles olhavam naquela visão panorâmica para a cidade de Jerusalém, naquela noite de terça-feira. Ele então, ao apresentar essa história tremenda da qual nós encontramos nesse capítulo, ele estava dizendo que haveriam dois grupos de pessoas que professavam conhecer a sua palavra, que professavam ser seus seguidores no último dia. Veja, essa parábola, ela não está colocando aqueles que não têm, ou que não conhecem a Cristo, ou que estão vivendo aí fora, na escuridão de Babilônia. Essa parábola tem que ver com dois grupos de pessoas que aguardam a breve volta de Jesus a essa terra. A coisa que distingue esses dois grupos é que um tem o azeite que representa o Espírito Santo. Esse azeite que, se tivermos na medida certa, nós teremos a capacidade de interpretar os ensinamentos de Jesus em sua palavra e vivermos esses ensinamentos. Vejam, queridos, aqui está dizendo que há uma parte dos crentes nos últimos dias que vai ter a palavra de Deus, que vão ser crentes que frequentaram as igrejas, que abriram e leram a palavra do Senhor, e que até aguardavam o noivo vir buscar a sua noiva, mas que não terão azeite suficiente para se juntar ao cortejo quando ouvir o grito, eis o noivo sair ao seu encontro. E quando forem buscar naqueles que têm azeite, eles não poderão dar uma porção do seu azeite, porque simplesmente não se pode dividir esse azeite. Esse é um azeite que tem que ter uma medida pessoal. Isso é uma coisa individual. A busca do Espírito Santo é uma questão que tem que ver com cada indivíduo. E você, meu amigo, que está aí sentado em sua casa, ou quem sabe em outro lugar, segurando o seu smartphone nas mãos, você, nesse momento, consegue entender e fazer uma leitura de si mesmo e medir a quantidade de azeite que há em sua vasilha? Você não pode se esquecer que nós estamos na mais alta hora da noite e é tempo de você se preparar. É tempo de você buscar o Espírito de Deus. É tempo de você abrir a palavra de Deus e com fé e rogo clamar para que Deus inunde a sua alma com o seu Espírito. E se você com fé assim o fizer, Deus atenderá a sua oração. Nesse momento, o meu apelo para você é que você faça aí a sua oração. Peça a Deus aonde você está, para que o Espírito ilumine a sua mente nesse momento de escuridão. E você, meu amigo, está se preparando para o encontro com o noivo? Naquela noite do cortejo, alguém gritou que estava vindo no cortejo do noivo. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Foi nesse momento que as virgens acordaram e se depararam de que o noivo estava às portas.
Mas enquanto elas se arrumavam, enquanto elas estavam procurando ver o que estava acontecendo, se ajeitavam, pegavam suas lâmpadas, acenderam as suas lâmpadas e houve toda aquela conversa, me dê um pouco do seu azeite, por parte daquelas 5 que são descritas aqui no texto como sendo as 5 virgens nécias. Naquele momento, aconteceu algo impressionante, porque você viu na história que elas não podiam dar o azeite, porque senão todas ficariam sem azeite. Mas eu quero dizer a você que quando elas conversaram de que seria melhor e acordaram assim, de que as outras 5 que não tinham azeite extra saíssem para comprar o azeite extra, elas foram em busca do azeite e não encontraram. E é interessante que quando elas estavam comprando o azeite, ou tentando comprar o azeite, o texto aqui de Mateus, no capítulo 25, no versículo 10, diz assim: saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Eu quero que você entenda o quanto é importante esse versículo neste capítulo. Muitos vão sair, quando ouvir eis o noivo, sai ao seu encontro, vão sair procurando o azeite, tentando comprar, mas não vai encontrar. E não encontrando, o noivo vai chegar. E essas virgens aqui descritas, ou esses cristãos que ansiaram a volta de Jesus, mas não ansiaram a ponto de ter azeite, o poder do Espírito suficiente para o último momento dessa terra, para a mais alta noite dessa terra, certamente não conseguirão sair ao encontro do noivo com suas lâmpadas acesas. E sabe de uma coisa? Quando nós olhamos na parábola das 10 virgens, nós percebemos que nessa parábola, as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava a diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. E sabe, para que a gente entenda um pouquinho mais a respeito desse tema, nós temos que entender que naquele momento estava ali aquelas virgens, elas estavam representando todos os que ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperaram. Mas, como na parábola, assim tem sido nos dias atuais. Nós estamos vivendo em tempo de espera e nossa fé tem sido provada nesse tempo de tardança. Mas quando ouvirmos o clamor, aí vem o noivo, sair ao encontro dele, muitos não estarão preparados, não têm óleo em seus vasos ou em suas vasilhas, e portanto as suas lâmpadas irão se apagar. Estão destituídos do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso com muita precisão, porque você e eu, que professamos crer no Cristo que em breve virá, precisamos entender que essas virgens que representavam ali a noiva, elas não estavam preparadas, ou a metade delas, ou uma parte delas não estavam preparadas, ou não estava preparada. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, quando não acompanhada do Espírito Santo, não pode transformar a mente, nem santificar o coração. As pessoas podem estar familiarizadas com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não colocar a verdade no coração, no íntimo, o caráter não será transformado. E sem a iluminação do Espírito, as pessoas não estarão aptas para distinguir a verdade do erro e serão presas fáceis das tentações sutis de Satanás. Sabe, a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Cristo não coloca essa possibilidade. Ela tem consideração pela verdade, advoga muitas vezes em prol da verdade. Essa classe de pessoas,
ela é atraída pelas que creem na verdade, mas não se entrega para ser transformada pelo Espírito Santo. As pessoas que compõem a classe, com essa classe, jamais caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, permitindo que a sua velha natureza fosse quebrantada ou quebrada. Essa classe também é representada em Apocalipse, ou melhor, em Mateus, no capítulo 13, lá na parábola do semeador, como sendo aquele segundo solo, o solo rochoso, o solo pedregoso, o solo que tem pouca terra. Portanto, esse tipo de crente, quando tem a palavra de Deus, eles escutam, abraçam com alegria, mas com o passar do tempo, com a tardança do noivo, não tendo eles muita terra, portanto a sua raiz não pode se aprofundar, ou não existem raízes profundas na palavra de Deus, e portanto quando vem o tempo da prova, da dificuldade, da alta noite, o tempo da tardança, eles não tendo a raiz profunda, eles também abandonarão, ou não terão condições quando ouvirem o clamor, eis o noivo sair ao seu encontro. Portanto, eu quero levar você a refletir a respeito dessas questões. Essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando: por favor, fiquem tranquilos, a paz e segurança, conforme descreve Paulo lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3. Acalentam em seu coração o sossego e não sonham que haverá, ou não pensam no perigo que está diante deles. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua distração e percebem que a destruição está à porta e rogam correndo aos outros que têm um poder maior do Espírito, ou que têm azeite na vasilha: por favor, nos dê um pouco da sua espiritualidade, do seu conhecimento, da sua fé, da sua experiência com Deus. Mas eles não poderão receber, porque, como eu já disse, essa é uma questão que tem que ver com você e Deus. Nesses últimos momentos que nós estamos vivendo, a graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos, tem sido proclamado a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Você está aí na sua casa, você já não se lembra mais quando você abriu a palavra de Deus, quando você dobrou os seus joelhos e você clamou o poder do Espírito Santo. Nesse momento, Deus quer que você tenha o seu poder. Você pode fazê-lo nesse momento, porque embora nós estejamos vivendo o tempo da tardança, há tempo de você despertar do sono, há tempo de você perceber que há pouco azeite na vasilha, há tempo de você ir e comprar no bom mercado o único azeite capaz de manter acesa a palavra de Deus na sua vida. Eu quero que você pense e reflita que, todavia, o caráter não é transferível, porque você não tem como dar às pessoas uma parte da sua fé, da sua experiência com Deus, e, portanto, você que está pensando que alguém pode dar isso, nesse momento, você tem que entender que ninguém pode crer pelo outro. Você também tem que entender que ninguém pode receber o Espírito Santo através do outro. Você pode ouvir da sua experiência e se alegrar olhando uma vida transformada e desejar o mesmo, mas você não pode pedir emprestado a porção do Espírito que está sobre a vida dessa pessoa. Ninguém pode dar ao outro o caráter que é o fruto de uma operação que só o Espírito pode fazer no íntimo do coração. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio da terra, vivo nesse momento, diz o Senhor Deus, que nem filho nem filha eles livrariam nesse dia, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Isso você encontra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 20. Nesse momento, você precisa entender que nós estamos vivendo uma grande crise. E a maior de todas as crises é uma crise onde o caráter está sendo revelado. É na escuridão que se revela o que está no coração das pessoas. Assim como um filme antigo,
aquele que você usava nas máquinas, que você colocava para que ele pudesse ser revelado, precisava estar escuro. Mas é na escuridão também que se ouve o grito, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E as virgens que estavam adormecidas ali, ergueram-se de sua sonolência. Foi visto que fizera a preparação para o evento, ou quem fizera a preparação para o evento naquele momento. Dava para se perceber quem estava ou quem não estava preparado. Ambos os grupos foram tomados de surpresas, porém um estava preparado para a emergência, o outro não. Você está preparado para essa emergência? Você está preparado para esse momento? Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Eu quero que você pare e perceba a sua vida, analise o seu coração. E se você não tem condições de enxergar tudo, porque você pode estar no efeito ou entorpecido pelo álcool, pelas drogas nesse momento, ou quem sabe entorpecido pelos prazeres dessa terra, pelas diversões dessa terra, pelo barulho, os sons, as cores dessa terra, nesse momento, peça a Deus para que Ele dê clareza à sua mente e você consiga fazer uma análise do seu coração. Pede a Deus para que Ele desnude o seu coração diante de você e você perceba que você não está pronto. Quando você ouvir o grito, eis o noivo saiu ao seu encontro. As 10 virgens estão esperando na noite da história desse mundo. Todas dizem ser cristãs, todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam aparentemente a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete que foi preparado para você e para mim. Portanto, nesse momento de crises, não podemos estar prontos para encontrar o Senhor acordando ao ouvir o brado. Aí vem o esposo. E então tomar as lâmpadas vazias para enchê-las. Não podemos viver apartados de Cristo aqui e ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Quem nos diz isso é Ellen Goldwhite, em Parábolas de Jesus, na página 269. Não é de se pensar que na Parábolas as virgens prudentes tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas. Suas lâmpadas ardem com chama contínua pela noite de vigília, a alta noite. Contribuíram para aumentar a iluminação em honra do esposo, quando esse estava para chegar. Brilhando na escuridão, auxiliaram em iluminar o caminho para o lar do esposo, para a ceia de bodas. As prudentes, diferente das nécias, elas fizeram o seu papel. Em tempo de escuridão, elas estavam com as suas lâmpadas, elas tinham azeite para manter as suas lâmpadas continuamente acesas e honrarem assim o noivo, iluminando o caminho do noivo e levando pessoas que estavam ainda distraídas nesse momento da noite, perceberem que precisavam também entender que o noivo estava chegando. Elas auxiliam essas pessoas, ou auxiliaram essas pessoas a também se prepararem para a chegada do noivo. Portanto, nesse momento, você e eu precisamos fazer algumas perguntas. Perguntas essas que têm que ver com a minha e com a sua decisão nesse momento. Quem somos na alta noite da história dessa terra? Na alta noite que nós estamos vivendo, a minha pergunta para você é: você está preparado para essa escuridão? Você está preparado com a sua lâmpada e na sua lâmpada há o azeite? Você tem a palavra de Deus iluminando a sua vida, o seu caminho, por onde você deve andar nessa alta escuridão?
Você tem o Espírito Santo te guiando, você tem o Espírito Santo dizendo para você aonde você deve ir ou não, o que você deve ver ou não, com quem você deve andar ou não, o que você deve ler ou não, o que você deve assistir ou não, o que você deve comer ou não. O Espírito Santo tem sido aquele que tem guiado você no meio da escuridão. Você precisa se lembrar que a vinda do esposo foi exatamente à meia-noite. Foi a hora mais tenebrosa da noite. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história deste mundo. E você, para poder enxergar no meio dessa escuridão, precisa do azeite e da palavra de Deus. Você precisa do azeite, do Espírito Santo e da lâmpada, que é a palavra de Deus. Eu preciso fazer para você nesse momento algumas perguntas. E você tem azeite extra em sua vasilha? Nessa última quinta-feira, eu saí com o grupo aqui da ASA para uma ação solidária, onde nós decidimos, dentre outras ações que a nossa ASA está fazendo aqui da Igreja do Brooklyn, nós decidimos, dentre algumas, sair para entregar o alimento para aquele que vive em condições de rua e que, portanto, não tem muita possibilidade de cozinhar o seu próprio alimento. Então saímos com alguns alimentos para serem entregues, alguns cobertores, coisas do tipo. Você conhece como é essa ação. E nós saímos aqui tarde, já por volta das 7h30, 8 horas da noite, para poder ver onde essas pessoas se reúnem. Nós havíamos já mapeado alguns pontos e saímos para entregar então esses alimentos e essas coisas de necessidades básicas que o ser humano tanto precisa nesses dias. E ao fazer essa ação, aconteceu algo que eu não esperava. Nós havíamos colocado uma determinada rota, mapeado um determinado lugar, ou alguns lugares por onde ia passar, mas na última etapa, ao invés de irmos para uma outra região, decidimos tomar um outro rumo. E fomos então para ali, a rodovia dos Bandeirantes aqui, não é? Dentro do estado de São Paulo, porque corta o estado de São Paulo. Nós chamamos de Avenida dos Bandeirantes aqui dentro. E nós começamos então ali, já à altura da Vila Olímpia, subindo para quem está vindo perto do Brooklyn Paulista, e iríamos, se fosse necessário, até perto lá do metrô Conceição. Assim decidimos e já tínhamos distribuídos vários alimentos aqui, era a etapa última da nossa caminhada. Nós já havíamos distribuídos aqui na Roberto Marinho, que é ao lado da Igreja do Brooklyn, para muitas pessoas que moram nesse estado de rua e que vivem aos arredores da nossa igreja. Mas agora fomos ali, depois de passar por toda a Roberto Marinho, decidimos então mudar a nossa rota. E fomos então para a Avenida dos Bandeirantes, mais conhecida assim por nós paulistanos. E começamos então a subir em direção, desde aqui da Vila Olímpia até em direção ao metrô Conceição, procurando pessoas que vivem nesse estado. Procuramos um primeiro grupo e ali nós conseguimos deixar vários alimentos, a literatura da nossa igreja. E quando então entramos nos carros para continuar, porque ainda tínhamos alimento para ser distribuídos, materiais para serem distribuídos, nós então subimos e dessa vez, diferente das outras, ao invés de eu estar ali na posição do segundo carro esse que estava eu, pastor Anderson e também o irmão Felipe, que é o ancião diretor da ASA aqui junto à Igreja do Brooklyn, nós ficamos dessa vez na última posição. E nessa posição, eu quero que vocês entendam algo que aconteceu. Estávamos subindo, procurando quem estava vivendo em condições como essa que eu acabei de descrever há pouco. E sabe, quando nós estávamos subindo, percebemos, nós que estávamos no último carro daquele trabalho que estávamos fazendo, percebemos
que eles não viram algo que estava muito claro, um grupo bastante numeroso e viviam nessas condições, e nenhum dos carros que estavam à frente parou. E por mais que fizéssemos sinal, eles não pararam e não tivemos o que fazer. Continuamos então buscar outros grupos e finalmente chegamos embaixo daquela ponte que fica perto do metrô Conceição, ali, para quem conhece, a Avenida dos Bandeirantes. E quando entramos ali, vimos várias pessoas que viviam nessa condição, alguns usando drogas, outros ingerindo bebidas alcoólicas, outros tentando ficar em pé de sua embriaguez. O fato é que, como em qualquer outro grupo, começamos a atender, dar aquela refeição, dar água, um kit de higiene pessoal que nós preparamos com muito carinho para eles, e também a literatura, o livro deste ano. Fizemos uma oração e o nosso grupo se dividiu em 2 grupos, um mais atrás, onde eu estava, e um outro mais à frente. Vendo o outro grupo lá à frente, depois de ter atendido esse grupo mais atrás, eu avancei e fui em direção, e quando lá cheguei, nós tínhamos uma pessoa do nosso grupo, uma querida irmã que estava nos ajudando, conversando com alguém. E eu estava ali junto e comecei a perceber que esse alguém que falava com essa querida irmã tinha eloquência, uma excelente dicção e falava com muita propriedade da palavra de Deus. Aquilo me chamou a atenção. E sabe de uma coisa? Ao parar para ouvir, a irmã, vendo que eu cheguei, falou assim: olha, nós estamos com o nosso pastor aqui. Você não quer conversar com ele? E naquele momento, os demais chegaram e todos nós nos reunimos em torno dele. Afinal de contas, ele falava com muita facilidade, com muita eloquência e falava da Bíblia. E a gente ficou impressionado e eu parei e só queria ouvi-lo. E ele começou a falar. E ele disse assim para mim, olhando dentro dos meus olhos, como eu estou fazendo agora com você que está sentado aí na sala. Ele dizia assim para mim: pastor, eu sou um ex-pastor. A minha comunidade tinha cerca de 980 membros. Além da comunidade que eu pastoreava, havia uma clínica de recuperação de pessoas que têm dependências químicas, do álcool, entre outras coisas. E sabe, pastor, eu ajudei muitas pessoas no estado em que eu me encontro agora. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um ex-pastor vivendo num lugar onde as pessoas que ali vivem e na condição em que vivem são moradores de rua, são pessoas que vivem numa subcondição, humanamente falando, mas ali ele estava e ele olhou para mim e disse assim: pastor, nesse momento eu acabei de fumar uma pedra de crack, mas eu não sei como eu estou conseguindo falar com o Senhor com essa lucidez. Ele estava com um short, com um chinelo, os pés e as mãos estavam bem sujas, uma camiseta rasgada, velha. E sabe de uma coisa? Ele falava comigo e não queria parar de olhar e falar comigo. Ele dizia assim: eu vejo no Senhor que o Espírito de Deus está contigo. Que interessante. Alguém que está vivendo nas trevas, olhando para alguém que está buscando viver na luz. E ao falar essas palavras, é claro que no nosso coração a gente se sente muito tocado, porque a gente dá graças a Deus por alguém conseguir enxergar luz nesse mundo de trevas. E quando eu falava para ele algumas coisas, ele logo complementava e dizia onde estava o texto bíblico. Eu percebi que aquela pessoa falava daquilo que conhecia. E sabe de uma coisa? Quantas pessoas têm o conhecimento da palavra de Deus? Nesse momento, olhando no entorno, eu percebi que todos os jovens que estavam conosco, todos aqueles irmãos que compunham aquele grupo seleto de pessoas, estavam todos atônitos ouvindo aquele homem falar. Um dado momento ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu quero te dizer
Satanás não está preocupado com aqueles que estão lá fora, porque eles já estão distraídos com as coisas dessa terra. Ele está preocupado com os homens e com as mulheres da igreja dele, que têm trabalhado para pregar o evangelho e também a segunda vinda de Cristo a essa terra. Mas, pastor, quero te dizer algo. Eu pensava que estava seguro e por algum momento eu me distraí, pastor. E eu que pensava que estava em pé, eu pensava que estava firme, alicerçado, num momento de distração, eu caí, pastor. Uma das irmãs de um interno da clínica que eu havia fundado para ajudar as pessoas, indo visitar o seu irmão, eu acabei tendo um relacionamento com essa mulher. E ali começou a minha ruína, pastor. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44. Eu conheço a minha esposa há 26 anos. Tinha uma família linda, filhos lindos com ela. Mas eu me distraí, pastor. E sabe de uma coisa? Eu fui para caminhos distantes com essa outra mulher. Com ela, eu conheci o mundo das drogas. E conheci, pastor, o que é viver na Cracolândia, na rua. Depois, pastor, eu me envolvi com um crime e peguei 7 anos de cadeia e saí, pastor. E hoje estou pelas ruas, na dependência das drogas. Nesse momento que estou falando contigo, há poucos minutos, eu acabei de fumar uma pedra de crack. Eu não sei nem como estou conseguindo falar com o Senhor. E nesse momento eu olhei para o grupo e disse para eles assim, olhando em redor, eu falei, vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo esse testemunho? Nós que julgamos estar em pé, cuidemos para que não caiamos. Essa era a mensagem dele. E ele passou por vários textos na Bíblia falando isso. Mas ele disse assim, pastor, eu tenho um sonho. O meu sonho é voltar para a clínica que eu fundei. Ela ainda está aberta. É lógico que eu não sou mais o proprietário ou o diretor dessa clínica. É uma clínica que tem como base a palavra de Deus para recuperar as pessoas. E sabe, pastor, quem hoje dirige essa clínica? Um jovem que foi meu discípulo, que eu tirei desse lugar onde eu estou. Que história! Que história forte! Nesse momento não se ouvia só os barulhos dos carros que passavam na Avenida Bandeirantes e naquela curva que faz o contorno para pegar essa ponte que leva à estação Conceição do metrô. O fato é que ele falava conosco e parecia que estávamos sendo avisados por Deus naquele momento. Vocês fazem parte desse grupo. E ele dizia, eu já estive do lado onde vocês estão, ajudando as pessoas de rua. Eu tenho um sonho hoje, pastor, voltar para a clínica. Eu sei que lá eles vão me receber, sabe por quê? Porque os que estão lá hoje fazendo o trabalho de recuperar o perdido, os que estão vivendo nessas condições das quais eu vivo, pastor, eles são meus discípulos. Eu olho para o Senhor e vejo que o Espírito ilumina o Senhor, mas eu estou escurecido, porque o Espírito de Deus não fala mais comigo há muito tempo. E sabe, pastor, eu não entendo porque às vezes eu clamo, mas eu não consigo mais, porque em seguida do que eu clamo eu já faço uso de outros entorpecentes. E há muito tempo eu não sou iluminado pelo Espírito Santo como eu estou sendo agora ao conversar com o Senhor, mas em realidade era Ele que estava falando. E naquele momento que Ele estava falando comigo, naquele momento em que Ele falava comigo, eu fazia uma análise da minha vida, e eu tenho certeza que todos os irmãos que estavam próximos a mim ali, os jovens, estavam fazendo uma leitura do próprio coração. Eu disse para ele, o que você quer de mim? Ele falou, o Senhor não pode me dar dinheiro, porque eu não terei força para voltar. O Senhor precisa me ajudar a chegar a essa clínica, e eu não quero que o Senhor me leve até a clínica. E não é porque ela não existe. Eu vou dar o endereço dela para o Senhor. Eu vou dar um endereço, o site dela. O Senhor pode pesquisar e o Senhor vai ver que ela existe. E se o Senhor pegar a história dessa clínica, o Senhor vai ver que eu sou cofundador dela.
Eu só quero que o senhor me leve ao metrô e me coloque no metrô, porque eu vou chegar até a estação do Capão Redondo, e da estação do Capão Redondo eu vou pegar um outro ônibus, um intermunicipal, que vai me levar até São Lourenço, e de São Lourenço eu vou pedir alguma carona para chegar até a cidade onde está essa clínica. Eu disse para ele: o que você está pedindo é muito pouco, mas pode ser muito grande para quem está se decidindo a voltar aos bons caminhos. Sabe, eu fui com ele então, o grupo se dispersou e só fomos em 2 carros. Já era alta noite, mais de 11 horas da noite. Fomos então com ele à estação de metrô. E lá naquele momento da estação do metrô, eu saí com ele, mas juntamente com o Felipe, o nosso ancião, que nos ajuda com esse importante departamento da ASA de nossa igreja do Brooklyn. O pastor Gabriel e os demais jovens ficaram dentro do carro dele. Ali descemos do carro e fomos naquela estação. Estava muito frio a essa hora. Entramos naquela estação e quando ele falava comigo abraçado, ele dizia: o Senhor é a melhor coisa, tremendo, com as mãos junto ao peito, ele dizia: o Senhor é a melhor coisa que me aconteceu nesses últimos dias, ou talvez nesses últimos anos, porque pude recapitular a minha vida, a palavra de Deus, e eu não sei como estou fazendo isso, porque eu estou sob efeito de drogas. Naquele momento, sem pensar absolutamente nada, eu peguei a minha camisa e coloquei nele. E nesse momento, quando eu estava fechando os botões da camisa, uma camisa de manga comprida, que tinha sido um presente da minha esposa, eu coloquei no corpo dele e ele estava tremendo. Naquele momento ele disse: eu me sinto aquecido, como se o Espírito Santo estivesse me aquecendo. Pastor, nunca perca o poder do Espírito na sua vida, porque aqui está a versão de quem perdeu. Você é uma versão que perdeu o poder do Espírito na sua vida? Você é uma versão nesse momento como essa que eu estou contando para você? Eu não sabia, mas nesse momento eu quero que você veja as fotos. Eu não sabia que o Felipe estava fazendo fotos. E as pouquíssimas pessoas que estavam dentro daquela estação por causa da alta hora e também por causa desse isolamento social que estamos vivendo, algumas pessoas estavam com o seu celular em posição de filmar, mas Deus e eu sabemos que em nenhum momento eu fiz aquilo para que as pessoas vissem. Eu queria só que ele entendesse uma coisa: é alta noite, mas ainda há oportunidade. E essa foto que você está vendo aí agora, eu estou abotoando a camisa dele. E a próxima foto que você vai ver agora é ele já depois da catraca, porque ele não queria pegar o bilhete, ele não queria absolutamente nenhum dinheiro. Ele falou: o senhor não pode fazer isso por mim. O que o senhor pode fazer nesse momento por mim é me dar a oportunidade de começar a fazer o caminho de volta. Eu não vou ter todo o recurso para chegar no meu caminho de volta, mas eu estou voltando. E eu sei que lá eu vou chegar. E lá eu vou ter a esperança de dias melhores na minha vida. Eu disse para ele: esse caminho tem que simbolizar o caminho de volta para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo falou ao coração daquele homem, ao meu coração, ao coração do Felipe e algumas pessoas que pararam, que estavam passando ali para filmar. O fato é que o Paulo, quando ele está dando aquele tchau que você está vendo aí na foto, o Paulo disse do outro lado da catraca: vamos nos encontrar novamente. E eu olhei para aquela cena e pensei: em que lugar? Pelas ruas de São Paulo? Acho pouco provável. Em algum lugar dessa terra? Acho pouco provável. Mas é muito provável que, se ele voltar confiando no poder do Espírito Santo, ele e eu nos encontraremos. Você sabe disso?
Eu peço perdão a você pelas emoções, porque ainda é muito recente tudo que eu vivi. E a minha pergunta para você nesse momento é: você tem azeite extra na sua vasilha? Quando o grito for dado, eis o noivo sair ao seu encontro, de qual ou em qual classe de pessoas você que é cristão estará? No meio daquelas virgens prudentes que tinham azeite abundante, ou no meio daquelas que pensavam ter azeite abundante, mas não tinha, ou não possuíam azeite abundante? Aqui, eu estou falando para você que está sentado aí na sua sala ou em algum lugar, ouvindo esse sermão. Esse sermão é para você. Eu não tenho muita esperança de encontrar o Paulo nessa terra, mas eu tenho esperança de encontrá-lo no céu. Embora seja ainda alta noite, embora nós ainda não, embora seja alta noite, ainda há oportunidade de salvação, ainda há chance de você sair e buscar esse precioso óleo do Espírito Santo na sua vida, para que a palavra de Deus continue iluminando o seu coração, a sua mente. Eu peço a você nesse momento que você preste atenção nessa música que fala que é alta noite, mas é a oportunidade de você orar a Deus na alta noite. E se você orar a Deus, o seu coração vai ser transformado, a sua vida vai ser transformada. E a sua vida sendo transformada, você experimentará o que é viver na luz no meio das trevas. E sabe, você será o mais feliz dentre os homens. Essa é a oportunidade, esse é o convite, esse é o desejo de Deus para você. Que você não escute o texto que aquelas virgens imprudentes ouviram. Que a porta estava fechada e não havia mais oportunidade. O versículo que nós encontramos dessa última parábola, que é o versículo 13, diz, Jesus aconselhando: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nesse momento, nós vamos ouvir a Camila Viana cantando essa linda canção, essa música que saiu de um coração que estava vivendo nos momentos difíceis, momentos esses que você certamente reconhece, mas se você está vivendo assim, eu quero que você, ao ouvir essa música, você dê um passo de fé em direção a Cristo Jesus e diga a Ele: Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Assim como eu estou, eu quero um coração igual ao teu, pelo poder de Cristo Jesus e pela presença do Espírito em minha vida. Vamos ouvir essa música. Busco a Ti em oração, quero tentar junção com Teu coração, compartilhar o que não me deixa dormir. Eu peço perdão pelo que fiz e pelo que não fiz. Inimigo de mim mesmo sei que sou. Coração de homem, pulsando vida em mim, porém tentando me enganar. Quero firmar minha fé em Ti, o meu maior desejo é o Teu regresso.
dia, enfim, terei um coração igual ao teu. Um novo dia começou. Tenho nova chance de me decidir por ti. Sinto a paz de Deus em mim. Em ti encontro abrigo, força, graça e perdão. Por Cristo eu não desistirei. Tenho um coração de homem, pulsando vida em mim, porém tentando me enganar. Quero firmar minha frente. O meu maior desejo é o teu regresso. Nesse dia, enfim, terei. Por ruas de ouro andarei e face a face o meu Deus contemplarei. O engano não mais existirá. Vida eterna. Tenho um coração de homem, pulsando vida em mim, porém tentando me enganar. Eu quero firmar minha frente. O meu maior desejo é o teu regresso. Nesse dia, enfim, terei um coração igual ao teu. Você escutou essa música? E aí, como está o seu coração? Você nesse momento está em lágrimas? Você nesse momento está reflexivo? Nesse momento você está como? Está resistente? Não permita que Satanás mantenha você na sua escuridão. Se volte para o Senhor Jesus. Há um conselho na palavra de Deus, que é o último verso que eu quero deixar para você nesta manhã. O conselho da palavra de Deus está aqui na primeira das 7 cartas que Cristo mandou ou escreveu para as suas igrejas. A primeira igreja, a igreja de Éfeso. É claro que um contexto aqui profético é outro, mas as palavras de Cristo servem para nós, assim como serviram para aqueles crentes que viveram naquela cidade de Éfeso, ali no primeiro, no segundo século. Quando nós olhamos aqui para o verso 5, Jesus dá um conselho para essa igreja. E esse conselho agora eu quero que você pegue para você aí. O conselho dele é: lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus quer fazer por você e por mim não é isso. Deus quer que você esteja lá no lugar de festa, no lugar onde a bodas está acontecendo, no lugar onde os que estão lá dentro estão festejando, cantando, sorrindo, felizes,
Deus não quer que ninguém fique para o lado de fora. Então esse é o momento. Esse é o momento de você levantar o seu rosto e enxergar a pessoa de Cristo te convidando para dizer: filho, ainda há tempo para entregar o seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento para que a sua decisão, ela seja uma decisão verdadeira, seja uma decisão que traga ao seu coração a libertação. Ore comigo nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra existem claras orientações, existem claros ensinamentos de que o Senhor em breve vai voltar. Mas mais que isso, como serão os dias pouco antes da sua volta a essa terra. Eu quero orar por esses que estão aí, ó Deus, ouvindo esse sermão, que estão decididos, ó Pai, a voltar para os seus braços de amor, estão decididos novamente a estudar a tua palavra na companhia do Espírito Santo. Que essas pessoas nesse momento, ó Deus, recebam a tua visitação de maneira impactante, de modo que eles não tenham dúvida ou dúvidas de que o Senhor está aí aonde eles estão. Por favor, ó Deus, obrigado. Eu quero agradecer ao Senhor melhor pela tua palavra que foi aberta, que foi estudada, que foi aqui, ó Deus, contemplada. Aqui podemos ver, ó Deus, o seu cuidado para conosco. Essa mensagem não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de amor e de esperança para todos os que estão aguardando a sua segunda vinda a essa terra. Portanto, ó Deus, traga para nós o teu poderoso Espírito de maneira aumentada nesses dias escuros, para que na escuridão possamos ver o teu bom caminho. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.